Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre o mais novo filme de um dos melhores diretores da nossa geração, que é quem? Paul Thomas Anderson, trazendo agora em 2017, no Brasil em 2018, Trama Fantasma. Phantom Thread. E vale lembrar que nesse vídeo aqui a gente encerra essa pincelada que a gente deu pela categoria de melhor filme no Oscar 2018. Porque Trama Fantasma está indicado a melhor filme e também está melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora e melhor figurino, certo? Certíssimo. Mas do que se trata Trama Fantasma? O filme vai retratar o Reynolds Woodcock, personagem interpretado pelo Daniel Day-Lewis, que é um alfaiate estilista, né? Sim. Renomado no meio dele. E certo dia, indo no interior da Inglaterra, ele conhece Alma, que acaba por se tornar a grande musa dele. E aí o filme acompanha esse relacionamento entre esses dois. É um romance um pouco conturbado, porque o Reynolds é um cara meio esquisitão, meio excêntrico. O Reynolds é um cara que tem todo um trejeito, ele tem toda uma rotina que ele tem que seguir sempre. Ele é um cara muito... silencioso, um cara muito preso à profissão dele. Ele trata a profissão como... Cada detalhe é um ritual, todos os detalhes têm que ser feitos da maneira que ele quer, e a entrada da Alma na rotina dele vai acabar desencadeando os eventos do que a gente vai ver no filme. Podemos dizer que assim, tipo, a primeira coisa que me chamou a atenção muito nesse filme é como ele consegue introduzir o personagem do Daniel Day-Lewis. O Reynolds nesse filme, ele é tão foda como alfaiate, como o Daniel Day-Lewis é foda como ator, vamos dizer assim. Certo. E como você falou, assim, logo nos primeiros 10 minutinhos de filme, a gente já conhece muito bem o personagem, como é que ele é, o quão renomado ele é, e sabe, quando ele acorda, uma coisa que me impressionou muito, ele consegue comer a comida sem fazer nenhum ruidinho, né? Impressionante isso, chega até a ser engraçado. Uma das manias dele, não pode ter ruído no café da manhã. Pois é, porque o café da manhã é a hora sagrada que ele vai criar as desenvolver roupas os vestidos. E é uma coisa interessante porque, tipo, a princípio, o Daniel Day-Lewis, ele tem um cuidado muito especial ao não tratar o personagem como um babaca. Por exemplo, tem uma hora que, assim, ele leva a personagem da Alma pra jantar e ela tá com batom, ele vai lá e tira o batom da boca dela. Só que ele não soa como um babaca ao fazer isso, ele não soa escroto ao fazer isso. E mais tarde, quando ele leva ela pra casa dele e começa a testar as medidas e tal, se o Daniel Day-Lewis ele fosse um cara menos cuidadoso, a impressão que poderia gerar é de que ele estava explorando o corpo da mulher. Sexualmente. Pois é. Mas não, ele realmente estava fascinado na forma física dela por causa da profissão dele. Tanto que a personagem da Leslie Manville comenta que ela tem as medidas perfeitas. O personagem do Daniel Day-Lewis é tão metódico que ele mede ela direitinho assim, até ter a certeza de que ela vai ser a pessoa certa para ele desenvolver os vestidos. Sim, é curioso que, tipo, a persona do personagem, ela é estabelecida através disso. Tipo, o amor que ele sente pela mulher não é um amor, tipo, pela pessoa, e sim pela aparência física dela, pela medida do corpo dela. É um amor pela aparência física, mas não no sentido sexual. Sim. É no sentido... reflete o trabalho dele. Chega a ser quase uma espécie de exploração. Ele tá explorando aquele corpo pra desenvolver os melhores vestidos. Vamos dizer assim, tipo, isso daí é uma característica que reflete a devoção que ele tem pelo trabalho. Sim. E assim, tipo, o fato dele ser um alfaiate não é só uma questão de profissão, é questão de quem ele é, a essência dele como pessoa, sabe? Ele vive assim. E depois de a gente ter acompanhado essa longa introdução, a gente entende isso muito bem, o fato dele ser um cara metódico e tal. O Daniel Day-Lewis, ele é um ator que eu acho impressionante a capacidade que ele tem de se transformar. A gente tem que dizer aqui que o Daniel Day-Lewis, ele junto com outros como Robert De Niro, Marlon Brando, Marilyn Monroe até, é um ator de método. Sim. Ele é uma pessoa que vai buscar lá no fundo dele a motivação pro personagem. E aqui ele faz esse cara, como a gente falou aqui, metódico, às vezes até frio, né? Uhum. E é interessante que nesse filme ele cria um personagem que é completamente diferente, por exemplo, daquele monstro escroto que ele era no Sangue Negro, né? Mas isso não quer dizer que ele não seja um cara escroto à sua própria maneira. E ao longo do filme você vai descobrindo que ele é um cara, assim, que ele é um cara germófobo, talvez, levemente avesso ao toque humano, vamos dizer assim. Ele é um cara que tá muito longe das convenções, tipo eu e você. Ele é um cara muito excêntrico, que vive na sua própria visão de mundo. Ele é um cara que não entende como o mundo funciona, só entende o jeito mega privilegiado dele, e isso transforma toda a percepção que ele tem acerca do mundo. Tanto que o trabalho dele permite ele conviver com essa alta sociedade. Pois é, por isso que ele não se identifica com tanta estranheza. Tanto que depois, quando a personagem da Alma começa a questionar o amor dele, ele se sente meio, sabe, alquebrado, meio como se estivesse sendo apunhalado. Tipo, a mulher não tá retribuindo
é o afeto que ele acha que ele se sente desafiado por ela, porque ela tem também uma personalidade muito forte. Pois é. E ela demonstra isso em diversos momentos que nós não podemos dizer aqui, porque é um spoiler tremendo. E a personagem da Alma, ela é outra personagem que, assim, ela poderia facilmente ter sido indicada a melhor atriz, mas a categoria tá muito concorrida, então... E com razão, né? Ela tá muito bem nesse filme e ela consegue saltar muito bem, tipo, do interesse que ela sente pelo cara no início, até depois um pouquinho daquela desilusão que ela começa a sentir, e aí no final é um turbilhão de emoções, e às vezes ela até tentando, assim, chegar numa aspiração um pouco mais superior, sabe? Como se estivesse tentando roubar o lugar de superioridade do homem ali. Eu diria até que o que a alfaiataria é para o personagem do Daniel Day-Lewis, o próprio personagem, o Reynolds, é pra Alma. Ela enxerga no Reynolds uma coisa a se agarrar, uma pessoa por quem ela pode viver, por quem ela pode contribuir, mas ele não aceita essa contribuição dela, justamente por ele ser mega metódico, por ele ser... por essas coisas que a gente falou. Ser um cara completamente fora do comum, né? E uma coisa que eu acho que o Paul Thomas Anderson faz muito bem desde dos primeiros filmes dele é criar signos dentro do filme. E assim, a gente não vai se aventurar a discutir spoilers aqui do filme, que a gente quer que você assista ao filme e descubra tudo isso por si só. Mas assim, é impressionante. Toda a construção matrimonial dos dois personagens, ela é muito complexa no filme. E ele pontua isso muito bem através de alguns símbolos cai lá. Por exemplo, manteiga. Se liguem na manteiga nesse filme. E aí ao longo do filme você descobre que ele não gosta da manteiga em certo prato, e aí lá no final do filme, o fato da manteiga estar ou não inserida resume muito bem se o amor entre os dois procede. E é interessante porque o filme é cheio de idas e vindas, ou seja, é um filme de romance, mas ele é um filme completamente... inusitado. Ele é um estudo de personagem, então, ou é um estudo de uma situação toda, assim. Como todos os filmes do Paul Thomas Anderson são. E é um filme, assim, tipo, do ponto de vista de linguagem, ele talvez não agrade ao pessoal tanto, porque ele é um filme que algumas pessoas vão achar... parado. Eu acho que algumas pessoas podem taxar ele de conservador. O filme, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista estético. Porque ele é um filme que lida com um personagem que é da alta burguesia de Londres na década de 50, é um alfaiate, e é um filme todo charmosão e tal, meio retrô, com aquela fotografia granulada. Esse filme, inclusive, é o primeiro filme sem a participação do diretor de fotografia que tá com ele desde o primeiro filme, Jogada de Risco, o Robert Elswert, e aqui ele estreia na direção de fotografia, sendo que, se você perceber nos créditos, o filme não acredita nenhum diretor de fotografia. É curioso isso. E é interessante que, assim, é uma fotografia que, tipo, ela é bem granulada, assim. O Paul Thomas Anderson é um cara que gosta de analógico, né? E assim, e nesse filme é interessante porque a fotografia, ela é uma fotografia, como eu falei, hiper granulada, mas ela contribui pra narrativa, pra resgatar aquele ar retrô e de uma coisa meio velha, assim. É um filme com cara de obra de museu. Pausa em qualquer momento do filme e é um enquadramento que você pode imprimir e botar na sua parede, porque é inacreditável o que ele faz aqui. Sim. Também ele tá aí há mais de 20 anos trabalhando com cinema, ele já sabe pra caralho, ele já manja pra caramba, é um dos melhores diretores da atualidade. E é interessante porque, ainda que o filme seja hipergranulado, ele é um filme colorido no design de produção e nos figurinos e tal. Os figurinos desse filme são absurdos. O Oscar de figurino, se não for pra esse filme, não faz o menor sentido, não faz sentido nenhum. É o filme de um alfaiate. Sobre um alfaiate fazendo roupas. Caramba! E é um alfaiate muito foda, os figurinos são muito fodas e tal. E pra complementar, tem também a trilha sonora, que também tá indicada aí ao Oscar. E é uma coisa, eu acho fantástica nesse filme, porque assim, o segundo ato do filme, ele é inteiro costurado com a trilha sonora, e ele passa, eu não vou dizer que é um filme ágil no ritmo, ele é um filme um pouquinho lentinho, com algumas barrigas e tal. É um filme que vai no seu tempo. Pois é um filme que você tem que ter paciência pra ver. Mas assim, o segundo ato, a trilha sonora, ela é quase ininterrupta e ela costura muito bem tudo que vai acontecendo com um ritmo constante, assim, sabe? Eu diria mais que a trilha sonora não para. Sim, ela não para, mas em determinados momentos, você perceba isso, escute bem, que ela, em determinados momentos, ela vai parar. E ela vai parar por motivos muito precisos, porque ela tem esse tom clássico, né? Sim, Ele reflete muito a década de 50, aquela coisa clássica da burguesia, dos alfaiates, da alta sociedade. Mas quando ela parar, você perceba o que está acontecendo ali. São os conflitos aparecendo por trás e por debaixo daquelas roupas chiques, por debaixo daquela classe alta, tem ainda pessoas com conflitos próprios. São pessoas que, nesse caso, a Alma e o Reynolds,
juntos. Sim. Bom, então é isso. Trama Fantasma é um filme que pode parecer conservador na sua linguagem, na sua abordagem estética, mas quem conhece o Paul Thomas Anderson sabe que ele é tudo menos conservador. Com certeza. Assim, do ponto de vista temático, assim. Veja os filmes passados dele e você vê que não é bem assim também, né? Paul Thomas Anderson é um gênio e esse filme é um dos melhores indicados a melhor filme, ó. Foi uma surpresa ele ser indicado, inclusive. Pois é, eu tava esperando que ia ser tipo ator e figurino e trilha. No máximo. Pois é. E diretor e filme, eu não esperava mesmo, assim. Foi uma grata surpresa. Provavelmente não vai ganhar, infelizmente. Mas é um filme que vale a pena ser conferido, sim. É o tipo de filme que, assim, o cara que curte cinema, o cara que é cinéfilo, ele vai sentir prazer. Você vai ter a oportunidade de ver um dos melhores diretores da atualidade, se não o melhor, trabalhando. Bom, então é isso. Chegamos ao fim aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Trama Fantasma, o que você acha do Paul Thomas Anderson, o que você acha desse vídeo que a gente tá fazendo, o que você acha dessa cobertura do Oscar 2018 do Bora Fazer um Curta. Tá dando trabalho, hein? Tá dando trabalho da porra. Curta o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e valeu!